Origem dos Templários, São Bento e São Bernardo. Origem dos Templários, São Bento e São Bernardo. São Bento de Múrcia. O patriarca dos monjas do Ocidente, nasceu por volta do ano 480 na província de Núrcia, Itália. Era de uma família de alta nobreza e com uma sólida formação familiar cristã, mas renunciou aos estudos superiores, escandalizado com a vida imoral que encontrou em Roma. Seu lema ora elabora, reza e trabalha, não perdeu ainda hoje a sua importância e eficácia como desafio e modelo de santidade perfeita. Durante a vida, construiu mosteiros, curou doentes, ressuscitou mortos, enfrentou tiranos e fundou a ordem beneditina. Iluminado por tantas graças, Bento tinha o dom da profecia. Era sua capacidade de anunciar, com indiscutível precisão, acontecimentos futuros. A graça da compunção e o dom das lágrimas fazia de Bento um homem compassivo e profundamente orante. Como que associado ao dom da profecia, as lágrimas lhe desciam os olhos diante das revelações que Deus o permitia receber. De sua morte, sabe-se que morreu consciente, pois sabia a hora de sua chamada e, inclusive 6 dias antes, mandou preparar o seu túmulo. Doente e com o corpo abatido pelas severas penitências, dirigiu-se à celebração eucarística, comungou e, morreu de pé, sustentado por seus discípulos, isso por volta do ano 547. Mesmo depois de morto ainda realizou, por meio de seus filhos espirituais, uma obra civilizadora e evangelizadora colossal. O Papa Pio XII chamou-lhe, a justo título, Pai da Europa. São Bento servia-se do sinal da cruz para fazer milagres e vencer as tentações. Daí, veio o costume muito antigo, de representá-lo com uma cruz na mão. São Bento e a influência na ordem templária. Criando a ordem beneditina, dando-lhe regras de adoção, forjando o rito beneditino, atraiu para a ordem filhos da nobreza de toda a Europa. Foi a maior ordem que existiu em todos os tempos. Seus discípulos levou aos 4 cantos do mundo a ordem e o rito. A partir deste rito, surge em toda a Europa ordens menores que apoiavam e protegiam os fracos e oprimidos. São Bento, possuidor de inteligência e fé, doutor da ciência e da arte da clarividência, aconselhava e previa muitos fatos que ocorreriam no futuro, tanto no papado como na monarquia europeia e também, nas tribos do Oriente. Este homem simples, dotado de inteligência, passa a disciplinar as primeiras regras da futura ordem templária ou dos pobres cavaleiros de Cristo que surgiria séculos depois de sua morte. Foi a partir de São Bento que seus discípulos começaram a trabalhar para a proteção e guarda de Jerusalém, a Terra Santa. Seus ensinamentos ultrapassou as barreiras do tempo, criou raízes e deu frutos depois de muito tempo com a inteligência e a arte política de seu discípulo São Bernardo. A vida de S. Bernardo. São Bernardo nasceu no castelo de Fontaine, próximo de Dijon, França, em 1090 ou 1091. Foi o terceiro de 6 filhos de uma família nobre. Ainda muito jovem, resolveu ser monge da ordem dos cistercienses, trapistas, novo ramo da antiga ordem de São Bento, beneditinos. Bernardo era bastante rigoroso em observar as regras da ordem, ela própria tida como bastante austera. Com sua fé extraordinária, Bernardo atraiu para a vida monástica seus irmãos, sua irmã e seu pai, além de inúmeros nobres. Como o mosteiro de Citeaux, onde Bernardo vivia,
passou a receber muitos pedidos de ingresso de novos monjas. Foi preciso fundar um novo mosteiro, do qual Bernardo seria abade. O local escolhido foi o Vale de Clairvaux, onde Bernardo viveu o resto de sua vida. Bernardo foi um dos maiores devotos do culto a Maria e, inspirado em São Bento, escreveu inúmeras obras de grande importância teológica. Com o tempo, sua influência se espalhou por toda a Europa. Ele era chamado para resolver diversas questões políticas e religiosas, entre elas as questões mais importantes de sua época, como o grande cisma da Igreja, quando foram eleitos, ao mesmo tempo, 2 papos. Além disso, acredita-se a Bernardo de Clairvaux a reforma e elaboração de novas regras para várias ordens religiosas, inclusive a Ordem dos Templários. A maior influência de Bernardo se deu no papado de Eugênio III, que havia sido seu discípulo em Clairvaux. Como poderoso conselheiro do Papa, era Bernardo quem tomava as grandes decisões. Ele foi o maior defensor da Segunda Cruzada, que acabou sendo o único fracasso em sua vida de grandes êxitos. Além de doutor da Igreja, São Bernardo é conhecido como Doutor Melífluo, Grande São Bernardo e o maior gênio do século XII. Por causa de sua grande sabedoria e importância para a Igreja, em 1830 Bernardo foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII. Os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo do Rei Salomão. Soldados cristãos, marchando para a guerra. Numa terça-feira, 27 de novembro, 1095, o Papa Urbano II começa a primeira cruzada com o grito Deus louvou-te. Deus assim o deseja. O mesmo lema no qual normandos usaram quando invadiram a Inglaterra. O Papa envia as cruzadas por causa da perseguição líderes muçulmanos em Jerusalém. Isto era uma mentira, pois os líderes muçulmanos eram tolerantes à religião de todas as nações. O líder cristão na Bizantina requisitou um pequeno exército ao Papa a fim de ajudá-lo a proteger as fronteiras. Um imenso exército de cavaleiros cristãos, muito sedentos por terras, invadiram o Oriente Médio. Os muçulmanos na época não estavam preparados e sucumbiram à ferocidade das cruzadas. Então, no ano 1099, Jerusalém cai, e os principais cidades em volta da Terra Santa. Eram os reinos cristãos que se estabeleciam. Em 50 anos, os turcos sarracenos tinham feito severas investidas no reino de Outremer. O nome francês para terras do ultramar ou além-mar. Havia ataques contínuos e assaltos a habitações cristãs. Os desavisados peregrinos viajando por terra desde a costa de Jerusalém até Jaffa, eram presas fáceis. Num único acidente, um grupo de peregrinos foram cercados por bandidos sarracenos e 300 foram mortos. E em 1120, guerras entre os sarracenos podiam ser observados das muralhas de Jerusalém. Nessa época, muitos dos cruzados tinham regressado com as suas riquezas saqueadas à Europa. Agora a missão do Papa para recapturar as terras santas estava completa, seu trabalho estava feito. Na Europa, suas famílias esperavam-nos para os receber como heróis salvadores de almas. Isto fez com que muitos soldados hábeis ficassem a defender os novos residentes e seus visitantes peregrinos. Nasce a Ordem dos Templários. 2 novas ordens militares tinham aparecido com a Igreja centradas em Jerusalém, uma das quais eram os Hospitalários Cavaleiros de São João, cujo objetivo pacífico era cuidar dos doentes e feridos em Outremer.
Hoje nos Estados Unidos e alguns países, as ambulâncias do Street Joe's Hospital e a famosa Cruz Vermelha são descendências dessa ordem. A segunda ordem foi criada em 1118 por Hagg Payens e 8 cavaleiros. Se comprometeram a uma causa monástica e militar. Muitos cavaleiros, naqueles tempos, lutavam por dinheiro, terra ou poder. Fizeram um voto de pobreza assim como castidade. Suas missões eram proteger os peregrinos no caminho da Terra Santa. Balduíno II o cedeu o estábulo ao lado da mesquita de Al-Aqsa como quartel-general. Este local supõe-se que era o exato local do templo do rei Salomão. Os cavaleiros tomaram a estilo de vida das ordens monásticas e pobreza. E se auto-intitularam, os pobres cavaleiros de Cristo. Adotaram como símbolo 2 cavaleiros em um só cavalo para mostrar sua pobreza, pois não tinham dinheiro para comprar um cavalo e também seu companheirismo. Também adotaram o nome do local onde se estabeleceram, ficando então nomeada a ordem como, Paupers Comilitones Christi Templici Salomonis, os pobres cavaleiros de Cristo e do templo do rei Salomão, mas ficaram conhecidos como, os cavaleiros templários. Algumas vezes chamados de, cavaleiros de Cristo, cavaleiros do templo, pobre cavaleiros, ordem do templo etc. Nos primeiros 9 anos, a ordem não crescia. Ninguém queria arriscar o pescoço, literalmente, mas coisas iriam mudar. Pobres, ricos, cavaleiros de Cristo. No outono de 1127 Hughes e mais 5 cavaleiros, vão a Roma pedir o reconhecimento do Papa e a busca de novos cavaleiros. Lá conhecem Street Bernard de Clairvaux, que se interessa pela ordem. Bernardo era líder da ordem cistercense, ou monges brancos ou monjas beneditinos. Em 13 de janeiro de 1128 foi realizado então o Conselho de Troyes, presidido pelo legado do Papa Máfio de Albano. Os bispos de Troyes e de Alchetre, muitos abades, entre eles o abade de Citeaux, Etienne Hardin, e provavelmente Street Bernard. São Bernardo, então com 28 anos, era sobrinho de André Montbard, um dos 9 cavaleiros originais. Antes de sua conversão, seu destino era a cavalaria, mas por problemas gástricos trocou a espada pela cruz. Foi membro da Ordem de São Bento, também conhecidos como monges brancos por causa de suas vestes, ordem critescense, pois ficava na cidade francesa de Citeaux, ou também monjas beneditinos. Quando se une à ordem, foi imbuído com ideais e convicções do Cavaleiros da Burgúndia e das lendárias histórias do rei Arthur, principalmente Sir Percival, no qual encontrou o Santo Graal. São Bernardo foi chamado pelo Conselho de Troyes, para reformar o antigo rito beneditino e criar novas regras da ordem, que foi discutida e um pouco modificada. Levanta a bandeira e pede o suporte com a ordem com terras, dinheiro e exorta os homens de boa família para largar a vida de pecados e entrem na ordem, e cria um elo de amizade com Hughes de Payens. São Bernardo reconhece o significado de canalizar a energia da nobreza. Manda uma carta a Hughes de Payens pedindo a cooperação da ordem para reabilitar e converter criminosos sem Deus, ladrões, assassinos e adúlteros. Para se alistarem nas fileiras cruzadas e lutar a batalha do Senhor e ser soldados de Cristo para a salvação da Terra Santa das garras dos infiéis, muçulmanos e judeus. Sendo ele o agraciado pelas terras de Champagne por Hughes de Payens,
montou o seu pequeno império, vira patrocinador oficial da ordem e assegura o reconhecimento papal no Conselho de Troyes. O Papa Honorius II lhes passa uma constituição. Essa constituição dizia que, os cavaleiros da nobre origem lutavam, os sargentos ajudavam os cavaleiros, os padres eram encarregados das coisas religiosas e os servos ou ajudantes faziam os trabalhos menos nobres. Criando assim uma hierarquia, já não dava para Hughes comandar sozinho. Além de se tornar uma organização altamente organizada, disciplinada e habilidosa. São Bernardo estava disposto a destruir os inimigos da Igreja, de muçulmanos ou quem se opusesse à máquina de matar cristã. Ele sozinho com sua influência construiu a magnitude na qual a Ordem dos Cavaleiros do Templo iriam se tornar, além de ter reformular e redigido a santa regra da Ordem do Templo. Exortou a reis e nobres a doar terras, dinheiro, tempo pessoal aos templários. No mesmo ano o grão-mestre Robert de Crowns obtém do Papa Inason II no dia 29 de março. A bula Omnidatum Aptamam, que concedia privilégios à ordem. A mais importante era que os templários eram isentos da jurisdição episcopal, só prestavam obediência ao Papa, podendo ter até mesmo seus próprios padres e capelães, não dependendo do bispo local. Foram isentos de dízimos os taxas. Podiam construir oratórios onde podiam ser enterrados. Foram autorizados a receber donativos começando a fortuna templária. Era tamanha a fortuna dos templários, que chegaram ao ponto de fazer empréstimos a reino, cristãos e muçulmanos, sendo assim a ordem cristã mais tolerante da Idade Média. Os templários planejaram um método permitindo às pessoas que depositavam com eles uma maneira segura transferir sua riqueza, para uma taxa de interesse moderada, naturalmente. Os escreventes altamente literados da ordem inventaram cifras ingênuas de modo que o ouro depositado em uma preceptoria, como exemplo, pudesse ser reivindicado e retirado em outro seja lá onde for no mundo usando as partes de um documento firmado com inscritas com códigos intricados, o precursor do cheque e do sistema bancário que nós usamos hoje. Com todas essas vantagens e privilégios, os templários construíram o alicerce que seria uma estrutura internacional. Construíram exércitos e esquadras para o comércio. Para alimentação e equipamentos, recebiam doações de fazendas e pequenas indústrias. A usúria pessoal era proibida, por causa do voto de pobreza, mas a ordem podia fazer uso dela para manutenção. A ordem podia receber donativos e gratificações por méritos. O exército dos templários era bem treinados fisicamente e espiritualmente. Só na hora do almoço eram 28 Pai Nossos. Tinham reuniões e rituais iniciáticos e segredos que só eram revelados aos iniciados. Que foi um dos motivos usados para a queda da ordem. Reforma do rito beneditino. A ordem era baseada em 3 pontos básicos das instituições religiosas da época, são elas castidade, pobreza e obediência. Em geral eram de famílias abastadas. Mas só podia se tornar um cavaleiro propriamente dito os filhos de nobres. Os cavaleiros tinham o direito de usar, não possuir, 3 cavalos, um escudeiro e 2 tendas. Homens casados também eram aceitos, mas deixavam metades de seus bens à ordem. Havia uma parte religiosa propriamente dita, com padres, capelãos, diáconos, bispos. E por causa da bula Omnidatum Aptamam, também só prestavam obediência ao grão-mestre da ordem e ao Papa.
As confissões também eram ouvidas pelo corpo clerical do capítulo, como era chamado os monastérios quartéis-generais. Havia também servidores, cozinheiros. Sendo assim uma ordem extremamente organizada, com uma hierarquia bem definida. Após a construção de um imenso exército, os templários se voltaram para seu propósito inicial, a proteção dos peregrinos. Ajudaram as tropas cristãs nas batalhas de expansão e defesa contra os ataques muçulmanos. Para exacerbar essa situação, São Bernardo, com sua influência, clama por uma nova cruzada. Posteriormente, o Papa Eugênio chama mais uma cruzada, que por sua vez pede apoio então aos pobres cavaleiros. Foi quando o distintivo dos templários foi adotado. Uma cruz de 8 pontas acima do coração e em seus mantos brancos. A ideia era que com aquela cruz, não temeriam nenhum inimigo infiel. Os verdadeiros cavaleiros de Cristo. Jacques de Molay e os Templários. Jacques de Molay nasceu em Vitré, uma pequena e próspera região em Haute-Saône, França, no ano de 1244. Quase tudo o que temos conhecimento sobre sua vida se deve aos registros templários posteriores à sua entrada na ordem e muito pouco se sabe a respeito de sua infância ou adolescência. Aos 21 anos de idade, Jacques de Molay foi iniciado na Ordem dos Cavaleiros Templários. Até então, os Templários eram uma organização sancionada pela Igreja Católica Romana, com a função de proteger e guardar as estradas entre Jerusalém e Acre, um importante porto da cidade no mar Mediterrâneo. A Ordem dos Cavaleiros Templários participou das cruzadas e conquistou um nome de valor e heroísmo. Apesar das derrotas sucessivas para os mamelucos, a situação das ordens de cavalaria na Europa estava muito boa. Muitos nobres e príncipes enviaram seus filhos para serem cavaleiros templários e isso fez com que a ordem passasse a ser muito rica e popular em toda a Europa. Tradicionalmente, o filho mais velho permanecia junto aos reis porque era o herdeiro, o filho mais novo era mandado para a igreja para fazer parte do clero e aos irmãos do meio, não havia outra saída que não fosse se alistar nos exércitos e tentar conquistar o seu próprio pedaço de terra. Muitos deles conseguiam doações substanciais de suas famílias para a causa templária, ou hospitalária ou teutônica, e aos poucos, a ordem ergueu um complexo de riquezas que a tornou uma das organizações mais poderosas de todo o planeta. Em 1298, Jacques de Molay foi nomeado Grande Mestre dos Cavaleiros, uma posição de poder e prestígio. Jacques de Molay assumiu o cargo após a morte de seu antecessor Teobaldo Galdini no mesmo ano, 1298, e durante uma crise sem precedentes nos territórios ocupados pelos muçulmanos. Ele passou por uma difícil posição pois as cruzadas haviam falhado miseravelmente em todos os sentidos e os ataques mamelucos estavam tomando cada centímetro do deserto, forçando os cavaleiros a recuarem cada vez mais. Nas últimas batalhas antes de sua posse, os mamelucos haviam tomado algumas cidades e portos vitais dos cavaleiros templários e os hospitaleiros, restando apenas um único grupo do confronto contra os sarracenos. Enquanto Jacques e os outros marechais tentavam conseguir reforços na Europa, os cavaleiros templários começavam a se reorganizar. Eles foram forçados a se exilarem na ilha de Chipre após a queda do Acre, em 1291, esperando pelo público geral para levantar-se em apoio a outra cruzada. De Molay conseguiu acordos com o Papa Bonifácio VIII, com Edward I,
da Inglaterra, Jaime I, de Aragão, e Carlos II, de Nápoles, que garantiriam suprimentos e novos homens. A Igreja, porém, desejava que as ordens templária e hospitalária se fundissem em uma só organização, apesar de protestos dos dois grãos-mestres. Já que atendeu a 2 encontros no sul da França com líderes da Igreja e dos hospitalários a respeito deste assunto, sem chegarem a um acordo. De 1299 a 1303, Jacques permaneceu no Chipre, planejando um contra-ataque aos mamelucos com a ajuda das tropas cristãs, as forças armênias e um novo aliado, os mongóis. Ghazan, o general mongol de Iqanat, propôs uma aliança franco-mongólica para expulsar os mamelucos da Síria e do Egito. Durante gerações os mongóis tentaram, sem sucesso, expulsar os mamelucos para poderem ficar com aquele pedaço de terra, e a aliança com as cavalarias cristãs parecia uma boa ideia. A coalizão conseguiu uma vitória na Batalha de Wadi al-Khazandar, em dezembro de 1299, enquanto Jacques e o rei Henrique II de Jerusalém comandavam uma frota de 16 navios que realizavam ataques paralelos nas costas egípcias, enfraquecendo as defesas mamelucas. Os templários conseguiram dominar uma pequena base em Tortosa em 1300, mas os mongóis foram barrados e não conseguiram reforçar a posição em 1300, 1301 e 1302, quando as tropas mamelucas tomaram o castelo na Batalha de Road, em 26 de setembro de 1302. Enquanto isso, na Europa, continuava a pressão papal para que as duas ordens se fundissem em uma. Rei Felipe, o Picareta. Em 1305, o Papa Clemente V, recém-empossado, convocou os grãos-mestres para uma reunião na França para perguntar suas opiniões a respeito da fusão das duas ordens e da proclamação de uma nova cruzada. Desmoulins era contra a fusão das ordens, já que, para ele, cada uma delas possuía missões diferentes. Também argumentava que precisariam de um movimento gigantesco para fazer frente aos mamelucos, já que pequenas tropas seriam apenas alvos fáceis para os exércitos muçulmanos. Em 6 de junho, os dois grãos-mestres foram oficialmente convocados para irem até Poitiers para uma reunião, mas esta reunião acabou adiada por 2 vezes, por conta de uma doença do Papa. O Deus católico é malvado, não perdoa nem o Papa. Nesse meio tempo, o rei Felipe, o Belo, estava atolado em dívidas com os templários por conta de sua guerra contra a Inglaterra. Ele estava enchendo o saco do Papa para que Clemente unisse as duas ordens sob uma bandeira e que ele, Felipe, ficasse como Rex Bellator, rei guerreiro. Além destas palhaçadas, Felipe estava arrumando encrencas com o papado ao ameaçar taxar as igrejas na França. O Papa Bonifácio VIII tentou excomungar Felipe, mas foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas logo antes de assinar seu decreto. Seu sucessor, Benedito VIII, tentou contestar o rei, mas acabou morto, envenenado. Clemente, que era mais esperto que a maioria dos ursos, fez um acordo com o rei e abriu as pernas da Igreja Católica para os interesses da França. Ele chegou, inclusive, a mudar o papado de Roma para Poitiers, na França, onde ficaria como um marionete do rei. O líder dos hospitaleiros ficou detido na Terra Santa por conta de ataques contínuos a Rhodes. Então Desmoulins ficou sozinho na França com o Papa e o rei Picareta. Para mover seu plano astucioso, Felipe usou um nobre francês de nome Esquim de Floirano.
O nobre teria como missão denegrir a imagem dos templários e de seu grão-mestre Jacques de Molay. Como recompensa, Floriano receberia terras pertencentes aos templários logo após derrubá-los. Jacques conversa com o rei em 24 de junho de 1307 sobre a ordem e se recusa a unir as duas potências. Em 14 de setembro de 1307, Filipe começa a movimentar seus agentes contra os templários em toda a França. Os agentes do rei avançam sobre os templários e capturam suas fortificações, somando as riquezas que encontravam ao tesouro real. O ano de 1307 viu o começo da perseguição aos cavaleiros. Apesar de possuir um exército com cerca de 15.000 homens, Jacques de Molay havia ido à França para o funeral de uma princesa da casa real francesa e havia levado consigo poucos homens, sendo esses todos nobres. Na madrugada de 13 de outubro, uma sexta-feira, de onde se originou a história de Sexta-feira 13 ser um dia infame, Jacques de Molay, juntamente a seus amigos, foram capturados e lançados nas masmorras pelo chefe real Guilherme de Nogaret. 7 anos de torturas. Durante 7 anos, Jacques de Molay e os cavaleiros sofreram torturas e viveram em condições subhumanas. Enquanto os cavaleiros não se dobravam, Filipe IV gerenciava as forças do Papa Clemente para condenar os templários. Suas riquezas e propriedades foram confiscadas e dadas à proteção de Filipe. Após 3 julgamentos, Jacques de Molay continuou sendo leal para com seus amigos e cavaleiros. Ele se recusou a revelar o local das riquezas da ordem, e recusou-se a denunciar seus companheiros. Em 18 de março de 1314, ele foi levado à corte especial. Como evidências, a corte dependia de confissões forjadas, supostamente assinadas por Jacques de Molay, mas em público, ele desmentiu as confissões forjadas. Sob as leis da época, a pena por desmentir uma confissão era a morte. O conselho, que começou em 1310 e se arrastou por quase 2 anos, terminou com Jacques de Molay e Guy de Auvergne sendo sentenciados a queimar em praça pública. Sua execução ocorreu em 18 de março de 1314. Suas últimas palavras foram: Senhor, permite-nos refletir sobre os tormentos que a iniquidade e a crueldade nos fazem suportar. Perdoai, ó meu Deus, as calúnias que trouxeram a destruição à ordem da qual vossa providência me estabeleceu chefe. Permite que um dia o mundo, esclarecido, conheça melhor os que se esforçam em viver para vós. Nós esperamos, da vossa bondade, a recompensa dos tormentos e da morte que sofremos para gozar da vossa divina presença nas moradas bem-aventuradas. Vós, que nos vedes prontos a perecer nas chamas, vós julgareis nossa inocência. Intimo o Papa Clemente vê em 40 dias e Filipe o Belo em 1 ano. A comparecerem diante do legítimo e terrível trono de Deus para prestarem conta do sangue que injusta e cruelmente derramarão. O castigo divino. O primeiro a morrer foi o Papa Clemente V, logo em seguida o chefe da guarda e conselheiro real Guilherme de Nogaret. No dia 27 de novembro de 1314, morreu o rei Filipe IV com seus 46 anos de idade. ARLS Construtores da Paz número 4014, Maçonaria Adoniramita.
A primeira loja maçônica do rito adoniramita no Oriente de Ribeirão Preto, SP federada ao Grande Oriente do Brasil, GOB, jurisdicionada ao Grande Oriente do Estado de São Paulo, GOSP, Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita, SMA.